dia, Sr. Reitor. Estamos aqui para fazer uma entrevista para o jornal A Voz para os Montes para falar um bocadinho da UTAD e deste arranque do ano letivo. A UTAD, neste ano letivo, conseguiu mais de 1.300 alunos, um número histórico. O que é que acha que, aliás, foi a universidade que mais cresceu a nível nacional, o que é que acha que contribuiu para que isto acontecesse? Em primeiro lugar, a visibilidade e a notoriedade que a UTAD tem vindo a assumir. E dava-lhe alguns exemplos que a Academia tem vindo a desenvolver e que assumem proporções nacionais. O Governo lançou um novo formato de laboratórios colaborativos. Dentro das primeiras 5 candidaturas aprovadas, 2 serão da UTAD e sediadas em Vila Real. Estamos a falar do Laboratório Colaborativo da Vinha e do Vinho e da Floresta. O Governo anunciou as grandes parcerias internacionais, algumas herdadas do legado de Mariano Gago, o MIT, Carnegie Mellon, Austin, e lança uma nova com os alemães da Fraunhofer. Onde é que vai ficar localizado esse centro? Na UTAD, em Vila Real, numa área emergente do país, que é a agricultura de precisão. Recentemente foi apresentado um estudo na Régua, promovido pelo IVDP, sobre o futuro dos vinhos. No Douro, a UTAD fez, e a própria comunicação social mais crítica disse que estavam ali as soluções para o Douro. Portanto, a Universidade tem vindo a assumir um protagonismo que dá confiança às famílias, aos pais e aos próprios estudantes. Agora, esta visibilidade por si só não resulta. É necessário medidas internas e, portanto, esse ajustamento da oferta educativa é que permite também acompanhar esta visibilidade. Daria 2 notas. A Critical Software decidiu acomodar-se em Vila Real e nós temos que garantir 120, 150 engenheiros da área da informática nos próximos 2 anos. O que é que fizemos? Abandonamos o curso de Tecnologias e de Comunicação e depositamos um aumento de vagas para 105 na área da informática. Encheu. Ciência Alimentar é um curso que o mercado não tem procura, e veja-se nas outras instituições. Imediatamente a UTAD reagiu e criou uma nova licenciatura de Ciências de Nutrição, que também preencheu. Por outro lado, existem outros ajustamentos, que é dar maior número de vagas aos cursos que têm procura e assim contrariar os interesses, muitas das vezes, da própria instituição. E acho que é este o papel de uma instituição. Reformas internas associadas a uma visibilidade. Mas aqui também há o caso de engenharia florestal, por exemplo, a engenharia civil, que o mercado precisa e os alunos não concorrem. O que é que acha que isso acontece? No caso da engenharia civil, claramente o país tem o investimento em obras tem vindo a diminuir ao longo do tempo e principalmente teve o auge na altura da crise e refletiu-se na procura de estudantes. Já a não ser para determinados públicos internacionais. No caso da engenharia florestal é um caso meramente atípico porque há uma enorme procura de diplomados. Que a UTAD não consegue responder. A UTAD não tem capacidade para dar resposta ao mercado. Curiosamente, já existem empresas a recrutar no mercado espanhol, mas os alunos, os jovens, não procuram esta formação. É muito difícil estar aqui a fazer uma interpretação, mas não sei até que ponto o facto de estar associado muitas vezes aos fenómenos dos incêndios, ao lado negativo, a uma página negra do país, possa ter influência. O que é certo é que temos que comunicar melhor com o mercado, neste caso com os jovens. E estes cursos há o risco de desaparecerem ou serem transformados num tipo de curso, fazer uma reorganização? Eu julgo que neste momento é preciso fazer uma reflexão. Primeiro, acho que o país não deve abdicar, em momentos de crise, de determinadas áreas-chave, não é? E a floresta é um setor estratégico e, tanto, tem um peso enormíssimo na economia e as potencialidades são maiores para além das questões do ordenamento e as questões ligadas aos incêndios. No entanto, como é que poderemos reorganizar? Ver de que forma, com outros cursos das ciências agrárias, possa existir um maior número de unidades curriculares partilhadas, mas mantendo sempre a formação, no mínimo a nível de pós-graduação. Um dos problemas da UTAD é conseguir que os alunos que entram na universidade, depois ao final da licenciatura, fiquem para fazer o mestrado. Como é que está a situação? Os alunos fazem a licenciatura e continuam, ou como é que está esse parâmetro? Ou vão para outra instituição, acabam e não voltam? No primeiro ciclo, os resultados são de aumento. Portanto, isso, a nível do segundo ciclo, tem existido uma diminuição também
da procura de alunos a nível de pós-graduações da UTAD, por diversos motivos. Em primeiro, ainda estamos com o reflexo de Bolonha, portanto, os cursos que tinham 5 anos passaram a ter 3 e, no final do terceiro ano, existem vários fatores. Primeiro, há uma enorme tendência para os jovens diplomados irem para o mercado de trabalho e só mais tarde regressarem em novos formatos. Portanto, isto é uma questão normal. A outra tem a ver com a mobilidade. Há uma tendência maior dos alunos procurarem outras instituições e não só nacionais, mesmo estrangeiros. Portanto, há uma maior tendência de mobilidade. Portanto, a UTAD o que está a refletir e a tomar um conjunto de iniciativas é para ver quais são as marcas que a UTAD em que se pode diferenciar das outras universidades para trazer aqui estudantes de outras instituições, ou seja, que iniciem as funções noutras instituições e que possam terminar aqui. Curiosamente pode ser essa área da florestal, pode ser a área da enologia, pode ser áreas em que a UTAD tenha marcas e tenha uma marca diferenciadora. E, portanto, este é o trabalho que as instituições que estão localizadas em regiões de menor pressão demográfica têm que fazer obrigatoriamente. É este reordenamento e criar marcas em que possamos ser conhecidos. Também a Universidade tem que começar a pensar em ter dois tipos, dentro das mesmas áreas formativas, daria o caso da enologia, a ter um curso para o mercado português e outro para o mercado externo, ou seja, em língua portuguesa e em língua inglesa. Temos que ver dentro dessas marcas que mercados externos para determinado tipo de alunos. De onde vem a maioria dos alunos que escolhem o UTAD? Centralmente 3 grandes distritos. O Porto, e dentro do Porto claramente é a linha da A4, a linha muito da área do Tâmega e Sousa, estamos a falar de Amarante, Passos Ferreira, Marco, Lousada, a região de Vila Real tem existido uma maior procura dos estudantes de Vila Real, ou seja, a comunicação com as escolas está a funcionar e a surtir efeitos, e na região de Braga. De Braga, curiosamente, é a linha da A7, portanto, as redes viárias têm aqui fenómenos interessantes nas dinâmicas de procura de alunos. E claramente, quando se fala, por exemplo, da zona de Guimarães, Barcelos e Famalicão, tem a ver com estudantes que procuram formações que não existem na Universidade de Minho. Portanto, lá está a marca diferenciadora. No setor agrário, medicina veterinária, a área das ciências do desporto, são formações que não existem na Universidade de Minho. Por isso é que eu defendo sempre uma regulação da oferta educativa a nível do consórcio das 3 universidades. E é isso que se tem passado? E tem existido esse acordo, tem sido trabalhado, é evidente que é um processo que vai demorar tempo e que de cada vez mais se justifica, porque nós temos que perceber até que ponto estes 3.000 candidatos que existem, a redução de 3.000 candidatos deste ano significa o início do inverno demográfico. Não se esqueça que de 120.000 jovens no 12º ano, nós na próxima década vamos diminuir para cerca de, portanto, números inferiores a 90.000. E, portanto, as instituições têm que estar preparadas para estes fenómenos e tendências demográficas. E o UTAD está-se a preparar para isso? O UTAD está muito preocupada com a situação, daí ter um projeto diferenciador em termos de oferta. Portanto, encontrar ofertas que tenham procura no mercado, que deem resposta ao mercado, como aquelas que referi anteriormente, quer com algum acordo e entendimentos a nível de abrangência regional. Cada vez mais se nota uma ligação entre a universidade e as empresas. Como é que foi possível trilhar este caminho, uma vez que a universidade era muito mais fechada? Em primeiro lugar, começa pelo trabalho do reitor. O reitor tem que estar mais no exterior e menos no interior. É uma mudança um caminho que tentei trilhar é que o reitor não deve estar em permanência na universidade a resolver problemas pessoais e individuais, não é? O reitor deve estar no exterior, não só a representar a universidade, mas também a abrir novas pontes com outras instituições e com o tecido empresarial e o tecido autárquico, que é fundamental. E esse trabalho tem sido bem feito. Neste momento temos várias pessoas a fazer esse trabalho, porque não se esgota apenas no papel do reitor, e é preciso comunicar melhor com o mercado, saber quais são as nossas competências para eles poderem requerer os serviços da universidade. É forçoso que as instituições aumentem a sua capacidade de captação de receitas externas e diminuir a dependência do Orçamento do Estado. Mas o contrário também se verifica, ou seja, as empresas precisam de, por exemplo, de mão de obra qualificada e recorrem muito ao UTAD. Se têm profissionais nessa área, por exemplo, a indústria automóvel, a Catran, não sei se há essa comunicação entre empresas e universidade.
há uma grande comunicação. Claro está que a envolvência de Vila Real é muito reduzida, o tecido empresarial é muito reduzido, mas a nossa abrangência é muito maior. Por exemplo, a nível de autarquias, nós neste momento temos protocolos e trabalhos em curso com cerca de 50 autarquias. E ao nível das empresas, então aí a base tem que ser muito mais alargada, não é? Falou o exemplo da Catrain, mas, por exemplo, vê que o facto de surgir já a Critical Software a querer fixar-se em Vila Real é que Vila Real começa a ser uma cidade atrativa e que tem ensino superior. E, portanto, ensino superior de qualidade que dê resposta às suas necessidades, mas poderíamos dar muitos outros exemplos. E que vantagens é que isso traz para os alunos que aqui estudam? Muitas, não é? Em primeiro lugar, uma das questões que se coloca às famílias já não é só a questão da entrada na universidade, não é? É a questão o que é que se faz à saída, que emprego. E, portanto, hoje em dia os pais também têm uma participação mais ativa no percurso dos filhos e tentam também reorientá-los para a formação. Primeiro, que tenha uma marca de uma instituição de qualidade, não é? E segundo, que tenha procura no mercado de trabalho. Se os estudantes, quando entram, verificam que existe essa interação com as empresas, imediatamente ganha mais sensibilidade. Por exemplo, se daria 2 notas, se neste fim de semana passado abrimos o campus à comunidade para perceberem que há aqui um jardim botânico e que a universidade é pública, é da comunidade, e via-se mais pessoas do exterior do que do interior, não é? Portanto, isso é um sinal claro que as pessoas se sentem bem aqui. Também, na próxima quarta-feira vai começar o Summer Innovation Campus, em que o UTAD vai mostrar toda a informação, toda a investigação que faz, com as interações nas empresas, portanto, e verifique em que é mostrar também ao mercado que aquilo que se faz tem impacto na sociedade e a interação com as empresas. O UTAD vai contratar mais professores? O Orçamento de Estado para 2019 foi aprovado na sexta-feira passada no Conselho do Orçamento da UTAD, foi aprovado na passada sexta-feira e mostra claramente que é um orçamento muito competitivo. Nós estamos com valores próximos dos 58 milhões de euros, em que o Orçamento de Estado, os 32 milhões, cobrem apenas 80%. O Orçamento da UTAD. O Orçamento da UTAD é 58 milhões, mas a componente do Orçamento de Estado só cobre 80% das remunerações e do Orçamento total 56%. Portanto, se reparar, a UTAD tem que atrair novas receitas, desde logo as receitas próprias, que passam pelos projetos com as empresas, as propinas, mas também uma enorme participação em projetos de investigação e desenvolvimento que orçamos em cerca de 12 milhões. O que é que isto significa? Significa que uma das grandes apostas em termos do próximo orçamento é iniciar um processo de renovação da academia e por isso está prevista a contratação de 25 pessoas, 14 como professores auxiliares e os restantes como investigadores, ao abrigo de projetos e ao abrigo do emprego científico, mas a média etária da academia começa a ser elevada, é superior aos 55 anos e, portanto, é preciso renovar, não esquecendo que também é preciso valorizar. Há pessoas que estão aqui há muitos anos, isto decorrente do período da crise e do subfinanciamento económico do ensino superior, que não tiveram qualquer valorização e, portanto, pensamos que, quer a nível dos funcionários, quer a nível dos docentes, iniciar esse processo e corrigir essa dinâmica, mas isso só seria possível depois de mantermos um conjunto de anos de equilíbrio orçamental. E bolseiros, também vai haver contratações? Como é que é isso? O UTAD deu um salto de gigante nos últimos anos. Em 2013, quando cheguei a reitor, existiam cerca de meia dúzia de bolseiros e neste momento estamos num número muito próximo dos 250. Portanto, é preciso já pensar que projetos de ID nós possamos trazer já a partir de 2020, porque estas contratações são suportadas por projetos de investigação, mas que terminam entre 2019 e 2020. E, portanto, aqui o papel do reitor é ver outros formatos de atrair investimento. A UTAD, portanto, vai apostar nos recursos humanos em 2000. A aposta é essa e também na sustentabilidade ambiental. Como é que se vai concretizar na prática? Uma das grandes bandeiras da Universidade é transformar este campus de 120 hectares, não é? Num laboratório vivo, evolutivo, mas pensando
à luz da sociedade, dos desafios societais, nomeadamente da Universidade Digital. O que é que foi feito numa primeira fase? Numa primeira fase, os primeiros anos foram gastos num reordenamento, como sabe, resolvemos problemas como a questão de chaves, a questão do CIFOP, da Escola de Enfermagem, o próprio DRM, portanto eram situações que se arrastavam ao longo do tempo, concentramos tudo no campus e, nos últimos anos, essa concentração foi acompanhada de uma requalificação. Hoje nota-se uma nova voltada em termos de reordenamento do campus e também a nível da qualidade dos espaços. Agora importa aqui pensar nas pessoas. Por isso, esse foi um dos desígnios para 2019. Para mantermos o projeto da sustentabilidade, o qual é o projeto que iremos avançar já no final do ano. Ao abrigo do PSEUR, está previsto um investimento de 3 milhões de euros que vai mudar todo o parque edificado. Vão ser feitas intervenções ao nível das coberturas, porque são os locais onde existem maiores perdas energéticas, vai ser mudado todo o sistema de iluminação, e também o sistema de aquecimento. Vamos transitar para um sistema mais amigo do ambiente, que será a da biomassa. O que é que isto vai causar? Uma redução das emissões, e isto é importante porque as universidades têm que dar um exemplo, que temos que reduzir a pegada ecológica e a fatura energética vai baixar para valores que nós alçamos aos 50% nos próximos anos. Portanto, este é um projeto de 3 milhões de euros, está financiado, está em fase de adjudicação, portanto é fundamental. A partir daí também existe um outro projeto, em paralelo que tem a ver com mobilidade. Numa primeira fase anunciamos no sábado a distribuição de 300 bicicletas, portanto isto vai causar aqui um novo formato de pensar a universidade, de mobilidade não só na universidade, mas na própria cidade, mais amiga do ambiente e tentar reduzir o número de carros que cheguem ao campus. É evidente que também é público, que há uma forte ligação à autarquia e que está previsto no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real a construção de uma ciclovia que liga o centro histórico da cidade e o interior da universidade. Essa ciclovia é um projeto emblemático por vários motivos. Primeiro, porque demonstra que esta é uma instituição aberta, não há barreiras, e por outro lado, porque Vila Real também tem que dar um sinal claro, cosmopolita, europeu, de que tem que pensar no combate às alterações climáticas e para isso temos que e para os grandes desafios do planeta. Eu daria uma nota, todos nós sabemos que no início de agosto já estão esgotados os recursos do planeta, ou seja, o homem gasta por ano 1,5 planetas. Isto é insustentável e, portanto, todos nós temos que contribuir para a redução da pegada ecológica e para a gestão dos recursos naturais. E acho que as universidades devem dar o exemplo e é esse exemplo que nós queremos dar ao país. E este projeto das bicicletas elétricas já está no terreno? Como é que é só para a academia? Portanto, as bicicletas, a primeira academia preparou-se, porque tem que colocar os espaços próprios para acomodar as bicicletas no campus. Vai-se iniciar agora o processo de distribuição, quer sejam funcionários, alunos ou os docentes, portanto, eles inscrevem-se e, portanto, agora... Serão responsáveis por a bicicleta? Eles serão responsáveis pela bicicleta. A bicicleta, foi escolhido um modelo que permita que seja desdobrada de forma a podermos guardar a bicicleta em casa, não é? Portanto, este sistema tem muito uma lógica dinamarquesa, como as universidades dinamarquesas nos anos 60 começaram a fazer aquilo que nós estamos a fazer e em que existem instituições que, por exemplo, os armários onde os professores colocam os livros foram substituídos por cabides para bicicletas. Portanto, hoje em dia o mundo é mais digital e vai ser uma mudança que eu julgo que terá alguns contornos, algumas dificuldades, não é? Mas eu experimentei a bicicleta e, por exemplo, o do calibre não é qualquer problema. No teste que fizemos no sábado, desde o centro da Avenida Carvalho de Araújo ao centro do campus, demorámos 4 minutos. Portanto, está a ver que é muito mais rápido e a subida mais íngreme que a entrada não é problema, embora a ciclovia esteja prevista pela linha do caminho de ferro, portanto que não tem qualquer, o declive é mínimo, como sabe, e portanto julgo que este é um dos desafios que se vai colocar até ao final do mandato. Falta mesmo
construir a ciclovia. É um projeto bastante difícil de implementar. Porquê? Porque nós somos uma universidade pública e é preciso criar mecanismos que permitam a intervenção de fundos que são requisitados pela autarquia, a autarquia que candidatou. E isto é um processo que, do ponto de vista jurídico, tem muito delicado, porque é o único a nível nacional. Portanto, não há mais nenhuma instituição, primeiro que tenha um campus concentrado, não é? Todas elas têm campus disperso. Segundo, é necessário ver a interação com a cidade e é o único do ponto de vista da sustentabilidade e da abertura, porque as universidades ainda continuam a ser, em meu entender, instituições demasiadamente fechadas e que têm que ser mais abertas à comunidade. E este era um exemplo nacional, não só do ponto de vista ambiental, mas também de abertura e romper com os muros da sociedade. Faltam alojamentos para alunos, que este aumento de alunos em Vila Real, há algum projeto para fazer uma nova residência, não sei, como é que se resolve um problema uma vez que não há? Este é um problema que é um problema nacional, que tem maior gravidade, assume níveis mais delicados, quer no Porto, quer em Lisboa, devido ao turismo, mas outras universidades já o têm vindo a manifestar e no caso de Vila Real também tem que pensar no assunto. Nós temos neste momento uma capacidade de 500 camas, mas não podemos esquecer que cerca de 70% dos alunos são deslocados e 40% dos alunos são bolseiros. Portanto, nós temos uma bolsa de recrutamento externa, mas de famílias da classe média que precisam de apoios. É fundamental este tipo de apoios sociais. E dentro da fatura dos custos do ensino superior, o alojamento é uma das principais componentes. Como é que isto pode ser resolvido? Primeiro, já apresentei, enquanto Presidente do Conselho de Reitores, a questão ao Governo e o Governo está a pensar como é que é possível criar já uma linha de financiamento para resolver a situação. No caso da UTAD, nós temos um projeto e estamos a ver se encontramos o financiamento para requalificar no CIFOP e aumentar em 150 camas. Isto é fundamental para aumentar, se quisermos manter a trajetória de aumento de alunos e de internacionalização, temos que aumentar a oferta instalada. O espaço CIFOP era um espaço muito interessante porque está no centro da cidade, junto aos serviços da ação social, às outras residências. Com o Parque da Cidade ficaria ali uma zona estudantil muito interessante do ponto de vista da requalificação, até porque toda aquela área é uma área muito ligada ao ensino, desde logo que tem o agrupamento, um dos grandes agrupamentos da cidade, da Diocão. Este é um projeto que nós estamos a trabalhar, só que temos que recorrer a fundos que não do Estado. O Estado não tem no Orçamento do Estado qualquer dotação para requalificação e, por outro lado, já os últimos 2 quadros comunitários não permitiam a construção de residências. E daí, como os quadros comunitários não permitiam a construção de residências, Portugal chegou a este déficit. E que ganha novos contornos com o êxito do turismo e a capacidade que as instituições têm por atrair estudantes internacionais. Portanto, do lado da UTAD existe um trabalho que está a ser feito, mas que poderá demorar 2 anos. O Governo está a estudar a hipótese de criar uma linha de financiamento às autarquias e ver de que forma as autarquias podem ajudar a contribuir isto, porque têm mecanismos mais rápidos, mais céleres de resolver estes assuntos. A nível social, o que é que nos pode revelar? Que novidades há? Quantos alunos são apoiados? Já me disse que era a 40%. Portanto, nós temos 7.000 alunos neste momento, 40% dos alunos inscritos são bolseiros. Nós temos vindo a reforçar a ação social nos últimos anos em diferentes vertentes. Primeiro, recorrer ao mecenato e a verbas próprias para fundos de emergência, o chamado Fundo de Apoio Social, ou seja, que tentamos que nenhum aluno abandone o ensino superior por motivos de ordem económica e tem resultado. Por outro lado, também temos vindo a melhorar a capacidade de intervenção dos serviços de ação social. Requalificamos toda a área de restauração, cada escola neste momento tem um bar requalificado com o serviço de refeições, criamos menus de pequeno almoço e de almoços muito mais agressivos do ponto de vista económico, que permita preços competitivos para os estudantes poderem estudar. O menu de pequeno almoço portanto, trata-se de uma oferta que lançamos este ano,
porque permite ao aluno fazer a primeira refeição da manhã e mesmo uma intermédia durante a manhã. Portanto, isto estamos a falar de preços muito módicos, mas que também vai ajudar, uma vez que eles são deslocados, e também outro tipo de ofertas. Como sabe, temos uma unidade de saúde acreditada, com as diferentes especialidades. Essa unidade é absolutamente fundamental, porque é preciso apoio de diversa ordem e dá segurança às famílias. Temos vindo... Portanto, o espaço para a prática de desporto é outro sucesso para a Universidade. Nós queremos atingir os valores de 30% dos estudantes a praticar desporto. Ainda na semana passada houve um encontro de uma rede de universidades ligadas a esta área do desporto e verificaram que o TAD é um bom exemplo nacional, ou seja, onde a prática desportiva é diária e não tem a ver apenas com o desporto de competição, tem a ver como a prática desportiva ajuda à melhor gestão de horários, melhor capacidades de liderança, trabalho em equipa. Portanto, tem o desporto, a prática do desporto, não só do ponto de vista dos estilos de vida saudáveis, tem outras vantagens do ponto de vista das competências dos jovens e o TAD tem vindo a trabalhar nisso. A nave dos desportos vai sofrer alguma intervenção, uma vez que havia problemas de infiltrações, há alguma coisa prevista? A nave dos esportes, em 2013, tinha graves problemas de infiltrações e apresentava um nível de deterioração muito elevado. Foi feita uma intervenção, quer ao nível do teto, quer ao nível do piso, mas todo o espaço foi dedicado sempre um espaço para o serviço letivo. A grande novidade que queremos trazer este ano tem a ver com o seguinte: os estudantes para a prática de competição, uma coisa de competição, teriam que recorrer a pavilhões externos da cidade. Inclusive havia equipas da Associação Académica que recorriam a Vila Pouca da Guiar. Ora, isto, além de maiores custos, do ponto de vista de deslocações, mais difícil a gestão de horários, tudo se tornava mais difícil. Portanto, na cidade não tínhamos espaço para a prática regular. Então fizemos um acordo com o ginásio, em que toda a componente da ginástica, das classes de ginástica, deixarão de ser lecionadas na nave e passarão a ser no Ginásio Clube, que é um clube com o qual temos uma forte relação e que tem sido de uma enorme disponibilidade. E o que é que vai permitir? Que a partir das 6 horas, no final do dia, a nave seja um espaço para a prática desportiva dos funcionários, dos docentes e dos alunos. Isto vai permitir novas dinâmicas na vulgarização do desporto na universidade e mais facilidade para a associação académica. Não existem problemas de subfinanciamento ao ensino superior por parte do Estado? É um problema crónico? Isto é um problema crónico, como sabe. Os números que Portugal apresenta, o investimento do investimento em ensino superior relativamente ao PIB, Portugal está muito abaixo dos países mais avançados da Europa e, portanto, esse financiamento agravou-se no período da Troika e está-se a tentar inverter, mas não tem sido, porque o aumento da dotação, por exemplo, do ano passado para este ano, de 2018 para 2019, o aumento da dotação diz apenas respeito para as valorizações salariais dos funcionários e dos não, para as progressões salariais. Portanto, do ponto de vista da correção, não existe, pelo contrário, agravou-se. Posso lhe dizer que de 2017 para 2019 nós prevemos um aumento da massa salarial de 2,3 milhões com estas contratações e do orçamento do Estado em si o número é muito reduzido, não é? Portanto, temos que encontrar outros financiamentos e portanto, Portugal percebe-se que a conjuntura melhorou, mas do ponto de vista do ensino superior nós temos níveis de déficits muito grandes relativamente à média europeia. Como é ser reitor da UTAD e também o presidente dos reitores das universidades portuguesas? É um grande desafio. Como é que tem conseguido lidar ser reitor da UTAD, para mim, estou muito grato à UTAD por me ter escolhido como reitor. Portanto, perante a UTAD tenho gratidão e espero responder à gratidão com uma missão de serviço. Portanto, eu desempenho as minhas funções como reitor com um espírito de missão e de serviço. Estou aqui para servir uma comunidade e uma região. Do ponto de vista do Conselho de Reitores, a responsabilidade é crescida, uma vez que
existem assimetrias neste país muito graves e com as quais tenho tomado posições públicas que não são consensuais, mas eu acho que nós não podemos viver num país a duas velocidades. Ou seja, quando reivindicamos mais coesão à Europa, acho que também devemos olhar para o nosso país e também garantir essa coesão. Desde logo, nesta questão da correção das vagas no ensino superior, falamos no corte de vagas no Porto de Lisboa, mas ninguém refere o aumento assustador do número de vagas nos últimos anos nesses dois eixos urbanos. Nunca ninguém referiu qual foi o número de vagas que aumentaram em termos de oferta educativa as instituições do Porto e de Lisboa. Por outro lado, o enorme espaço de crescimento que estas áreas têm a nível de estudantes internacionais, que ainda está muito abaixo da capacidade de Portugal, e, por outro lado, o fator da atratividade para estudantes de pós-graduação que tenham propinas diferenciadas. E, portanto, olhamos apenas para uma pequena parte do problema e não para a grande parte da questão. Portanto, eu não faço isto apenas por uma mera reivindicação, mas por uma questão de sustentabilidade, e também era preciso corrigir. Repare, o número de Portugal é o país em que tem o maior número de alunos em 2 centros de cidades. Estamos a falar que o Porto e Lisboa têm metade das vagas, não é? E não acontece isto em Espanha, entre Barcelona e Madrid, não acontece isto num país tão próximo como a Áustria, entre Viena e Innsbruck. Portanto, nós estamos a falar de um país altamente assimétrico, e acho que devia haver aqui mais responsabilidade e mais coesão. E, portanto, essa é uma ideia e uma forma de pensar que eu tenho vindo transmitir no CRUP, mantendo sempre a coesão. Portanto, isto é um trabalho que exige muito diálogo e criar muitas pontes, e também explicar melhor, que é uma das missões que me leva ao CRUP, explicar melhor o papel da ciência para o desenvolvimento do país. É fundamental investir em ciência. Os desafios societais são enormes, e referi a questão das alterações climáticas e a questão da sustentabilidade do planeta, mas também nós, quando falamos na quarta revolução industrial, não é? da robotização, na era da internet das coisas, na era da inteligência artificial, acho que a ciência, passará pela ciência o futuro do mundo e da sustentabilidade do planeta. Tem tido muitos confrontos, entre aspas, com os reitores da Universidade de Lisboa ou do Porto, porque eles eram contra essa medida do Governo reduzir vagas nessas universidades? Eu julgo que Ou eles compreendem, porque eles já tomaram posições públicas que eram contra, não é? Não, eu julgo que eles percebem que eles mostraram claramente, e o Conselho de Reitores é unânime, que há um problema de coesão a nível nacional. Também se percebe que o ensino superior é fundamental para essa coesão. Neste momento, diria que é das poucas âncoras de esperança que temos para tentar aumentar aqui alguma coesão. Consideram também que o facto de diminuir vagas, por si só, não resolve o problema, ou seja, era preciso, defendem um conjunto de medidas mais alargado, que passaria por melhorar a qualidade das instituições de ensino superior que estão nos territórios de menor dimensão, passaria também por aumentar um reforço de bolsas, o mais superior é um exemplo. Portanto, haverá outras medidas para tomar. Agora, eu julgo que quando estamos a falar de 1066 vagas, a menor nas instituições do Porto e de Lisboa, não vai ser este o problema destas instituições, porque eles têm capacidade de atrair maior número de alunos internacionais, como disse, e de pós-graduação. Isto podem compensar facilmente, não é? Portanto, julgo que aqui haverá alguma divergência de opiniões, embora eu considere que este tenha sido um pequeno sinal do Governo, em que é preciso olhar para um lado interior do país. Por outro lado, acho que ficou claro, no caso da UTAD, que este aumento de vagas, repare, o número que tivemos mais próximo foi, de vagas não, de colocações, foi em 2008, e num ano em que tivemos menos de 3 mil candidatos, e mesmo assim a UTAD tem um recorde histórico, é uma demonstração clara que no interior há instituições de qualidade, onde podemos formar bem os nossos filhos, os futuros decisores políticos, mas também que com segurança, com qualidade, e onde existe um espírito de proximidade muito grande entre os professores e os alunos. E isto é um fator diferenciador também para estas instituições. Desde logo, a questão que colocou há pouco do campus sustentável pode ser uma marca já aqui de dimensão internacional.